Bom, pessoal, então eu vou apresentar aqui para vocês um caso clínico que tenta resumir as experiências que nós passamos nessa primeira aula, como começar a terapia nutricional. Então, esse nosso paciente, o pai, 51 anos, masculino, vítima de atropelamento por ônibus em 2019, volta das 20 horas, com histórico de projeção no local. Chegou acompanhado do serviço de emergência, em uso de colar cervical, prancha rígida, em escala de coma de Glasgow de 5. Então, ele recebeu o protocolo de trauma no momento do acidente, foi entubado na admissão e já apresentava olhos de guaxinim, que são características que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, ele tinha lesões torácicas. Aqui, então, no tórax, a contusão em base de hemotórax esquerdo, fratura do terceiro arco costal direito, pneumotórax à direita, lesões neurológicas, aí lesão de crânio, pequenos focos espaços de sangramento cortical, que é o sugestivo de lesão axonal difusa grau 1. Lesão axonal difusa, ela tem grau 1, 2 e 3. Discreta hemorragia subaracnoide traumática frontal, que é o HSAT. Então, nós temos aí as duas representações. No parte superior, figura superior, o HSAT, então essa manifestação aqui na tomografia. E tentando representar o LAD, que é a lesão axonal difusa, que é uma lesão promovida pela gravidade e não pelo choque físico com um anteparo, por exemplo. Tá? O paciente que sofre um acidente e está com cinto, tem esse movimento de chicote, ele pode, dependendo do nível da lesão, de quantos vezes de força de gravidade que atuou no paciente, ele tem essa lesão axonal difusa, que é um prolongamento do axônio. Também teve lesões de mandíbula e de face, fratura de mandíbula esquerda, orbital, septo nasal, ossos nasais e também um hematoma subgaleal frontal esquerdo, classificado como Marshall 2. Aqui, então, nós temos a representação da hemorragia subgaleal, o Marshall vai até 4, e aqui os olhos de guaxinim. Olhos de guaxinim indicam a lesão de base de crânio, e também tem condutas subsequentes que nós vamos falar. Então, nas primeiras 24 horas, o paciente chegou fazendo balanço hídrico positivo, que é um dos alvos desse primeiro momento, diurese protraída e já com função renal tocada, não apresentou fezes, geralmente os pacientes não evacuam nas primeiras 24 horas, respirando em ventilação mecânica, já febril, com leu aumentado, com pressão ainda se mantendo no níveis normais, glicemia normal, Apache 15, SOFA 11, então já tem pontos de Nutric, né? São um paciente classificado como grave, tem Apache acima de 15 e SOFA acima de 11. O paciente foi recebido na UTI com necessidade de drogas vasoativas, 0,2 microgramas por quilo minuto, e já entubado depois de 30 horas que aconteceu o acidente. A conduta da equipe médica foi a passagem da sonda oroentérica para iniciar a terapia nutricional enteral. Então, aqueles pacientes que têm os olhos de guaxinim, que são sinais de uma lesão de base de crânio, recebem a sonda oroentérica e não nasoentérica, porque a sonda nasoentérica tem risco de, dependendo do tipo de lesão, subir pelo crânio. Então, é mais segura, apesar de também ter comprometimentos relacionados a maior risco de disfagia. E também recebeu o parecer da clínica bucomaxilo por causa das lesões que ele tinha na boca e face. No primeiro momento, a gente fez a triagem nutricional e a avaliação nutricional, e as respostas que nós tivemos, em termos de risco nutricional, foi o paciente classificado como em risco nutricional. Aqui a gente tem uma PCR bem aumentada, que é um indicativo de processo inflamatório acontecendo no paciente, mesmo sem a PCR, devido ao diagnóstico que ele tem, a gente já poderia inferir que é um paciente hiperinflamado, hipercatabólico, e que a resolução desse quadro é de longo prazo. Parâmetros antropométricos, o paciente tinha praticamente 60 quilos, não estava perdendo peso ao longo da sua vida ali, né, num momento curto, de um mês. IMC de 23, circunferência da panturrilha de 32 e circunferência do braço de 29. O exame físico, ele foi avaliado sem edemas, abdômen plano e sem sinais de perda de massa magra. Aplicando os parâmetros do GLIM, os 5 parâmetros do GLIM, a gente observou que o paciente tinha apenas presença de doença ou componente inflamatório. Então, o paciente foi classificado como não desnutrido. Como que foi a evolução dele dentro da unidade de terapia intensiva? Ele evoluiu com o início de TNE de forma precoce, mesmo necessitando de drogas vasoativas. Então, a gente iniciou a terapia nutricional enteral nas primeiras 48 horas, com baixo volume. Ele atingiu apenas 30% da meta de calorias e proteínas no primeiro momento. Por quê? Porque ele passou por procedimentos cirúrgicos, passou também por retirada de sonda nasoentérica.
recebeu terapia nutricional exclusiva desde o 7º dia de UTI, com acompanhamento da equipe de fonoaudiologia, porque ele simplesmente já era um paciente já estubado, se recusava a passar sonda, e a gente teve que utilizar essa via, apenas a via oral, porque a via alternativa não se mostrou viável. As lesões também faziam com que a passagem de sonda 2, 3 vezes por dia se tornavam inviáveis, nas lesões de face, principalmente. E o paciente consciente, ele também tem essa capacidade de avaliar se ele quer receber um procedimento ou não. Ele ficou 17 dias internado na nossa UTI e foi transferido para a enfermaria. Quer dizer o quê? Que ele passou por uma reavaliação dentro da nossa unidade, é o que nós vamos falar agora. Então, a segunda avaliação nutricional, que aconteceu em 14 dias, ele passou pelo triagem nutricional, ele aumentou os pontos de NRS de 3 para 6, a PCR, mesmo diminuindo, era uma PCR alta ainda, 31,5, e a albumina caiu de 3,8 para 3,5, talvez fruto do processo inflamatório que o paciente estava passando. Dados antropométricos, a gente teve perdas, então o paciente teve uma perda ponderal de 13% em 10 dias, o IMC passou de 23 para 19, circunferência da panturrilha de 32 passou para 29,5, circunferência do braço de 29 para 25,5. Então, ele teve perda de todos esses componentes aí antropométricos. No exame físico, o paciente foi avaliado sem edema e já com depressão leve a moderada de massa magra. Aqui a gente tem a avaliação de ultrassonografia do paciente, primeiro no D0, depois no D14, então ele teve uma perda importante aí, que a gente avaliou como 15% em 14 dias. Esse músculo também é o músculo aqui que está mostrando aqui na figurinha, o músculo da canela ali, o tibial anterior. Então ele teve no D0 essa espessura, D14 diminuição da espessura, 17,6% em 14 dias, e esse músculo é um músculo importante porque ele é fundamental no processo de caminhada, né? Aquele músculo que a gente tem cãibra quando começa depois de um período de sedentarismo, do período mais tranquilo, que a gente começa a caminhar ou correr, a gente vai sentir aquela cãibrazinha aí na canela, então é nesse músculo tibial anterior. Então, isso dificulta o reganho desse processo de caminhada, né? Reganho de qualidade de vida. Depois de reavaliar o paciente, os parâmetros etiológicos e parâmetros fenotípicos, quanto será que o paciente tem agora? Bom, na verdade, o paciente passou a ter 2 parâmetros etiológicos e os 3 parâmetros fenotípicos. Então, nós classificamos o paciente em... Vamos lá. O paciente foi classificado em desnutrição grave relacionada a doença aguda ou injúria com inflamação grave. Então, o paciente, em 14 dias, passou por um diagnóstico de não desnutrido para um diagnóstico de desnutrido grave relacionado a injúria e inflamação grave, que é totalmente compatível com o diagnóstico. Ele acabou de ser, há 14 dias atrás, atropelado por um ônibus, foi ejetado do local, 3 tipos de lesão importante, né? 3 tipos de lesão ortopédicas importantes e está num processo inflamado, está inflamado ainda, e esse processo não se resolve em 14 dias, então ele vai seguir ainda, provavelmente, lembra lá daquele gráfico que eu mostrei para vocês, ele já saiu daquela curva de maior momento de perda de massa magra, mas ele ainda tem um platôzinho aí que, dependendo do tipo de tratamento que ele receber, dependendo do tipo de acometimento, ele ainda continua perdendo peso ou ele vai evoluir com o processo de reabilitação com menos perda de massa magra. Então, o paciente foi classificado como desnutrido grave relacionado a doença aguda ou injúria. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e agradeço a todos por estarem aqui. Obrigado mais uma vez à Nestlé Health Science pelo convite para participar do Nutri Updates. Valeu!